que são vasos de Deus, todos que têm o ministério da palavra, têm a oportunidade de pregar, seja dia de semana, seja dia de domingo, não tem aquela coisa de protocolo, como foi cantado no louvor hoje, né? O Senhor, Ele não está preocupado com religiosidade, com protocolo. O Senhor Jesus está preocupado com intimidade, né? Com relacionamento, como foi falado hoje. Então, para mim, é uma alegria muito grande por estar com essa responsabilidade de ministrar no culto que nós estamos aqui, celebrando a família do Senhor. No culto que nós estamos aqui, a oportunidade de estarmos falando um pouquinho sobre família. Primeira coisa que eu quero já falar para os irmãos, que eu acredito que os irmãos já sabem: família, projeto de Deus. Família foi criada pelo Senhor. Só Deus poderia criar família, porque família é algo desafiador nos dias de hoje. Nós temos visto aí muitas inversões de valores, mas só Deus para criar família, porque a família ela é uma bênção. A igreja é formada por famílias, a sociedade é formada por famílias. Não existe nenhum tipo de relacionamento sem família. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu vou tentar ser bem objetiva, né? Eu fiz aqui umas anotações e eu separei esse texto especial. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o texto, o versículo que nós lemos, né? Nesse exato momento, Moisés chama Josué e passa para Josué a estratégia para ele estar ali liderando aquela batalha. Irmãos, nós não podemos pensar de irmos para uma batalha sem antes conhecermos o solo que vamos pisar. Todo soldado que vai para uma batalha, ele precisa saber aonde ele vai pisar. Existem muitas questões que precisa se planejar antes. Então, nesse exato momento que Moisés chama Josué, Moisés fala para Josué separar homens saudáveis, homens que estão preparados para a guerra, porque se vai para uma batalha, você está preparado também, né? É preciso saber onde você vai pisar. Você precisa também conhecer o seu adversário. Eu não tenho que conhecer o solo, conhecer seu inimigo, o terreno, as condições climáticas, os pontos fracos, estratégia. Tudo precisa ser contabilizado. Mas tem uma coisa que pode ficar comigo confuso, porque nós estamos no culto que nós estamos falando, celebrando a família, né? Glorificando o nome do Senhor pelas famílias. E o Senhor me deu esse texto porque nunca se precisou de tanta estratégia para se mantermos de pé. Nunca se precisou de tanta estratégia para blindar a família como nos dias de hoje. Então, nesse texto nós vemos que, primeira coisa, Moisés, ele foi chamado para ele liderar. Moisés, ele era um líder de excelência. Claro, como ser humano, nós sabemos que Moisés também tinha falhas. Mas nesse exato momento, Moisés chama Josué, porque Moisés já está preparando Josué para uma batalha. E uma grande questão que nós precisamos entender é que quando eu vou para uma batalha, eu preciso conhecer o meu inimigo. Preciso conhecer o lugar que eu vou estar guerreando. Preciso conhecer as guerras, as armas do meu inimigo. Por quê? Eu entendo que se eu vou guerrear contra uma pessoa, né? Contra uma nação, e esses soldados, eles estão preparados, eles estão bem equipados a nível de armas, eu preciso redobrar também as minhas armas. Eu vou precisar rever quais as armas que eu tenho, se pelo menos as armas já vão ser, eu não vou poder estar no nível equilibrado para eu poder guerrear contra o meu inimigo. E nós estamos falando aqui do povo de Israel, né? O povo de Israel, que para cada batalha que ele ia, ele precisava que o seu líder consultasse a Deus para saber qual era a estratégia específica. E muitas das vezes eles já iam para aquela batalha sabendo que eles iam vencer, porque não tem como não vencer uma batalha se o Senhor
texto todo, e só o versículo, mas os irmãos anotem ali. É muito importante os irmãos estarem meditando para que os irmãos possam estar confirmando essas informações que a gente vai estar ministrando aqui. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 13, que foi os versículos que eu fiz no estudo. Uma coisa interessante que eu observo nesse texto, que Moisés vai lá para o alto do cume, né? O que significa alto do cume? É uma parte mais alta, que já faz uma simbologia de Deus. Deus no comando. Moisés fica com U e Arão, os três, lá no alto do cume, fazendo o quê? Eles estão lá de olho na batalha, mas eles estão lá fazendo algo imprescindível, que se precisa fazer antes, durante e após a batalha, orando, guerreando, intercedendo. Moisés, ele foi um exemplo poderoso de intercessor na palavra do Senhor. Nós vemos muitos homens, muitos personagens, né? Não falo homens, quando a gente fala homens, na Bíblia a gente está incluindo homens e mulheres, né? Nós vemos muitos personagens que foram uma referência para nós de intercessão na Bíblia, que mostra para nós a importância da intercessão, a importância da oração, a importância de estarmos preparados com armas espirituais para vencermos uma batalha. E aí, nós vemos que Moisés estava no alto do cume, que já faz uma representação de Deus acima de tudo, né? Esse exemplo que a gente vê aqui na Bíblia já dá para nós uma simbologia de eu estar aqui embaixo e Deus lá no alto, né? O Senhor, que é o nosso Pai Celestial, Ele está lá no alto, né? No alto céu, olhando por nós, enviou o Espírito Santo para estar conosco, para que nós não estivéssemos sozinhos diante de uma batalha. E todas as vezes que nós enfrentamos uma batalha, Deus está guerreando as nossas guerras. Deus está regando, dando instrumentalidade para as nossas armas, ter poder, ter eficácia diante das adversidades. E aí a gente observa lá, né, como boa estratégia, a soberania de Deus, usando Moisés ali para estar guerreando. Mas a guerra começa. E o que acontece? Essa guerra não foi uma guerra rápida. Nós vemos que essa guerra durou muitas horas e horas, né? Anoiteceu e ficou ali eles guerreando. E chegou um momento que Moisés não aguenta mais ficar com as suas mãos levantadas. E aí a Bíblia vai me falar que quando Moisés começa a ficar com as suas mãos cansadas e abaixar as mãos, o povo de Israel começava a perder. Os amalequitas prevaleciam. E o texto fala sobre isso. Quando Moisés abaixa as suas mãos, o povo começa a perder. E ali, desesperado, Arão e Hu começam a ficar preocupados. Porque quando a oração para, o negócio começa a desandar. E aí nós estamos falando de família. Eu quero falar para a igreja nessa noite de 3 princípios básicos para a igreja se manter de pé, ou seja, para a família se manter de pé. Quando a gente fala da família, a gente está falando de igreja. Primeiro princípio básico para uma família se estabilizar e se manter de pé: oração. É o primeiro princípio. Irmãos, sem oração a gente não consegue vencer nenhuma batalha. É por isso que nós estamos vendo a sociedade do jeito que está. É por isso que, infelizmente, nós estamos vendo muitas pessoas se perdendo, muitas pessoas se desviando. Porque está faltando oração, está faltando comunhão com Deus, né? Relacionamento. O louvor que foi cantado, ele falou sobre isso. Na verdade, os louvores todos que foram cantados no culto de hoje, e esses 3 louvores que nós fechamos no Ministério do Louvor, falam muito sobre isso. As lamparinas têm que estar acesas. Se a nossa lamparina estiver apagada, não dá certo. Nada se mantém de pé sem oração. Nós, quando estamos em oração, nós estamos conectados com o propósito de Deus na nossa vida. Quando estamos em oração, nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando estamos em oração, o nosso portão
não fica ativado. Né? Outrora alguém nos entristece, outrora alguém faz alguma coisa, né, que nos abate, mas quando estamos em oração, o Espírito Santo fala: você precisa perdoar, você precisa liberar o perdão. E mesmo quando nós não conseguimos, a gente sabe que precisa resolver esse problema. Aquilo fica acendendo, aquela luz, sabe? Aquela luzinha na nossa mente. Esse negócio eu tenho que resolver, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. E para ele convencer, tem que ter relacionamento com ele, tem que ter oração. Se você é crente, não tem uma vida de oração, você está fardado a uma vida de fracasso. Porque é bonito nós estarmos aqui em público. Eu não escuto você a bênção, só falando palavras de bênção, só recebendo uma oração, vem aqui para frente todo mundo. É muito bonito isso, e isso é bênção. Quando nós saímos do nosso banco para vir aqui na frente receber oração, que o ministro que o Senhor está chamando, já é um ponto, já é um começo para recebermos a unção do Senhor, para recebermos uma oração, uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, para nos despertarmos para um relacionamento com Deus. Mas se nós recebemos uma oração e nós não aplicarmos esse dia a dia de relacionamento, de nada vai adiantar. A gente vinha aqui na frente, o ministro fazer uma oração aqui, levanta todo mundo, levanta suas mãos, e acabou o culto, eu queria pedir oração de novo. Eu não recebi, eu não tomei posse da oração aqui na frente na hora do culto. Então é necessário para uma família se manter de pé, tem que ter oração. Segundo princípio, que é importantíssimo, prescindível para uma família se manter bem sucedida: comunhão. Uma família não se mantém de pé se não tiver comunhão. O filho está ligado com o pai, ou a mulher ligada com o marido, ou aquela família que fala com a cunhada, com o cunhado, não se mantém de pé. Irmãos, lá no Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que a família viva em união. Aonde não tem união, a bênção do Senhor não tem. O Salmo 133, lá no final, os irmãos podem observar, ali o Senhor ordena a bênção. O problema é que muitas das vezes as famílias querem a bênção de Deus, mas não querem se relacionar com o abençoador. Aleluia! O abençoador é Deus Pai, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Se uma família não tem comunhão, o negócio não anda, o negócio fica desapropriado. Porque, irmãos, dois princípios da palavra do Senhor. Dois princípios. Os 10 mandamentos se resumiu a dois. Amarás o Senhor. Os irmãos lembram? Vamos ver se os irmãos lembram. Amarás o Senhor como a ti próprio, né? O primeiro maior princípio, mandamento, é ordem. Mandamento é ordem. Amarás o Senhor de todo o teu Amarás o coração, Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus, de todo o teu coração. Segundo, maior mandamento e último: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Se eu não amar o meu próximo, eu não estou obedecendo a Deus. Primeiro eu tenho que amar, né? Eu tenho que saber que eu sou filha de Deus, que eu sou uma pessoa importantíssima, porque também isso é um princípio. Se eu tenho alguma coisa resolvida comigo mesmo, que eu não consigo me perdoar por alguma coisa, eu não vou ter condição de amar. Eu só vou dar amor se eu tiver amor. Primeiro eu recebo o amor de Deus Pai, para eu depois ministrar esse amor ao meu próximo. Se eu não tenho isso como princípio na minha vida, eu não vou conseguir ter uma família bem-sucedida. São princípios básicos da palavra do Senhor. Voltando aqui para o nosso texto. A gente está usando o texto em referência para a família. Moisés fica cansado. Ui e Arão começa a levantar as mãos de Moisés. E aí, quando eles começam a levantar as mãos de Moisés, eu fico imaginando, né, o cansaço dele, e ele não conseguindo levantar os braços. E aí ele começa novamente a orar com as mãos levantadas.
pedra ali, ela foi algo fundamental para ele poder se apoiar. Irmãos, nós precisamos saber que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Esse texto nos mostra uma coisa que acontece no dia a dia, fraquezas. Porque se não acontecesse isso, poderíamos achar que Moisés, como que Moisés ficou várias horas ali com os braços levantados, orando, guerreando, e o povo prevalecendo. Porque o texto nos mostra o que aconteceu, uma fraqueza, um cansaço. E conosco não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Nós falamos aqui de dois princípios para uma família estar de pé: oração, confiança, tem mais um. Mas é muito importante nós sabermos que nós não vamos acertar o tempo todo. Nós, como família, vamos errar, porque somos seres humanos. Talvez vai ter um momento que você vai falar alguma coisa, né, para sua esposa, vai entristecer, o filho vai entristecer. Família é isso mesmo. Aonde tem pessoas, vai ter conflitos. Na igreja tem problemas, relacionamentos de trabalho existem conflitos. Porque aonde tem pessoas, vai ter, porque as pessoas pensam diferente. A família só vai permanecer de pé, não é porque a família tem que ser perfeita. A família vai errar, vai entristecer, mas quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, quando temos uma vida de oração e uma vida de vigilância, que é o terceiro princípio, e eu vou colocar aqui vigilância junto com prudência, com sabedoria, porque nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, vigilância, discernimento, para a gente administrar a nossa casa, a nossa família. Muitas vezes a gente está vendo os papéis estão invertidos, porque muitas famílias, o homem está fazendo papel pela mulher, a mulher está fazendo papel porque é do homem. E em alguns casos, os filhos que estão exercendo o papel pelos pais. Não tem como dar certo. Só dá certo quando as coisas é feita de acordo com a palavra do Senhor. Quando tem ordem, quando tem decência, quando tem comunhão, quando tem relacionamento com Deus. Irmãos, é muito importante nós entendermos que uma família, que um casamento bem sucedido vai gerar filhos saudáveis. Um casamento doente vai gerar filhos doentes. Nós estamos vendo aí os valores todos deturpados na sociedade. Nós vemos essa semana aí essa situação, né? Esse caso que está mostrando. Eu estava conversando com meu esposo hoje à tarde, né? Eu passei a tarde toda gravando vídeos e eu gravei uns vídeos falando sobre isso. Porque a gente está vendo as plataformas digitais, os criadores de conteúdo, postando, né, comédia, com o que aconteceu daquela sobrinha que levou o tio morto, né, pro banco. E aí a gente fica imaginando uma coisa dessa. Eu até conversei com ele e falei assim: meu Deus, qual foi o legado que esse homem deixou, infelizmente? Meu esposo falou: mas ele não teve culpa. A palavra do Senhor fala que o importante não é o início de tudo, não é o meio, mas é o final de todas as coisas. Eu estou aqui pregando, ministrando para a igreja, mas o importante não é eu fazer isso. O importante é eu manter uma vida de comunhão com Deus, para que o Senhor me levar de uma hora para outra, ou se Jesus voltar, eu estar preparada para subir. Qual é o legado que eu vou deixar para a minha família? Qual é o legado que você vai deixar para a sua família? Irmãos, o importante é terminar bem, é terminar com Jesus. O que eu estou construindo hoje? Que os irmãos possam estar sendo despertados na noite de hoje. Porque se eu tenho uma vida de comunhão com Deus, se eu tenho essa intimidade com Deus para eu levar minha família, trazer minha família para a arca da aliança, para a casa do Senhor, ainda que você tenha familiar que queira vir aqui, mas se você está orando por ele, se você não desiste de orar por essa pessoa, se você tem relacionamento com Deus, para entender que tudo tem um tempo do Senhor, mas
porque ali existe alguém orando pela sua família. Quem sabe tem pessoas aqui hoje que estão nesse culto recebendo essa palavra, mas só Deus sabe como está o seu coração, pensando: ah, meu filho está na casa do Senhor, ah, eu tenho uma pessoa que eu oro que está lá no mundo, que está lá no mundo das drogas. Mas você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa orando e não desistindo de orar. Nós temos visto, irmãos, que muitas pessoas se perderam na caminhada porque abandonaram. Começou de uma forma, mas se perdeu, não permaneceu no propósito. E é lamentável que nós estamos vendo pessoas que um dia pregou a palavra, pessoas que um dia teve uma família que foi uma referência e hoje estão destruídos. Quantas famílias nós temos visto aí, irmãos, na sociedade, casais se separando, parece que o negócio está bonito, está virando moda, né? Já está no segundo, terceiro casamento, mas uma família, para se manter de pé, ela precisa ter oração, ela precisa ter comunhão, ela precisa ter a presença de Deus naquele lar, para que todo o restante da família possa ser alicerçado. Uma vez eu ouvi uma experiência de uma mulher, esposa de um pastor, no seminário lá no CPAD em São Paulo. Eu ouvi essa experiência. Alguém perguntou para essa mulher, falou assim: qual é o segredo para você, para a irmã ter seus filhos? Todos os seus filhos são pastores e a sua única filha é casada com o pastor. Qual é o segredo? Quando nós vemos uma família grande, bem estruturada, que todos os filhos são servos do Senhor, que todos os netos seguiram aquele caminho, a gente fica perguntando qual é o segredo. E essa mulher respondeu: olha, eu não sei se isso é um segredo, mas todas as vezes que eu tinha um filho que estava gripadinho, eu enrolava ele bem enroladinho, cobertor, levava para tudo. Nós estamos vendo nos dias de hoje, é uma sociedade que eu fico indignado. Eu acho que é a expressão: qualquer coisa é motivo de não ir para a igreja. Meu filho está assim, meu filho está assado, minha filha não está muito bem, está gripadinha, o tempo mudou, ela não pode pegar friagem, né? Infelizmente é a situação que nós estamos vivendo. E essa mulher respondeu: se isso é um segredo, eu não sei. Eu criei meus filhos, culto de oração, todo mundo para a casa do Senhor, escola bíblica, todo mundo na escola bíblica, culto à noite. E quando o tempo virava um pouquinho, tinha um ou outro gripadinho, vamos enrolar bem enroladinho, agasalhar bem e vamos para a casa do Senhor. Foram criados na demonstração do Senhor, foi criada uma disciplina do Senhor. Não tem esse negócio de igreja, o filho ficar em casa do pai, não. Que isso, irmãos? O filho tem que ir para a casa do Senhor. Filho não tem vontade. E hoje eu conversava com meu esposo de manhã, fazendo um comentário com ele, a irmã tal, ele falou: nada foi, mas os filhos não foram. Isso é preocupante, irmãos, porque hoje o pastor está aqui dando a doutrina, hoje os irmãos estão aqui guerreando, fazendo a obra do Senhor, e muitas das vezes vem a pessoa, vem a esposa: o filho ficou em casa. A gente não está dizendo que se a criança tiver uma doença, que estiver num estado grave, a mãe tem que, né? A gente não está falando isso, porque tem situações que não tem condições de vir para a casa do Senhor. Tem momentos que a pessoa está com uma enfermidade, uma gripe muito forte, e realmente não tem forças para vir. E tem casos específicos, né? Uma doença relevante, até mesmo quando está passando gripe, né? Essas coisas todas. Mas o que a gente está falando é de qualquer gripezinha, qualquer coisa, é motivo de não estar na casa do Senhor. Ou vem o marido e os filhos ficam em casa. Não, irmãos. É princípio da palavra, porque um dia a conta chega. Quando a conta chegar, quem vai sofrer é o pastor e a igreja. Quero pedir oração. O filho cresceu, perdeu o hábito. Irmãos, a gente precisa manter a disciplina. Sabe? Deus gosta de disciplina. Aleluia. Se você estabelece uma disciplina e fala para Deus: Senhor, a partir desse ano, eu quero manter a disciplina. Deus fica alegre. Porque Deus se alegrava muitas das vezes de ir lá no jardim se relacionar com Adão. Deus se alegra quando nós fazemos
Deus gosta do sacrifício vivo. Se você não está em condições, mas se você fala assim, não, vou me esforçar e vou lá no culto hoje como ato de fé, você vai voltar para casa curado. A semana toda eu estava gripada, eu não estou 100% ainda, e eu estava até preocupada. Eu falei, será que o irmão me chamou para trazer a palavra? Acho que ele esqueceu, porque na semana ninguém comentou nada. Vou ficar bem quietinha aqui, trouxe até o caderno, mas eu vou ficar bem quietinha. Toda vez que as pessoas calam para pregar, eu fico torcendo para eles esquecerem. Eu vi o presbítero Leandro no início do culto, eu falei assim, eu acho que ele vai pregar. Ele estava folheando a Bíblia, eu falei assim, epa, eu acho que o missionário Ângelo me esqueceu de falar, a missionária Ângela me esqueceu, e eu acho que ele me chamou para ficou um negócio do esquecimento. Eu acho que quem vai pregar o presbítero Leandro, ele está folheando a Bíblia, opa, fica quietinha aqui. Vou falar para ninguém. Mas não tem jeito, eu falei assim, e se for para eu pregar, como é que vai ser? Eu estou primeiro de casa, com tosse, mas eu estou aqui ministrando a palavra, aleluia. Eu poderia falar da satisfação total no grupo, porque eu não vou estar na igreja hoje, eu não estou 100%, né? Mas algo estava ardendo no meu coração, o Espírito Santo, sabe, tocando no meu coração para estar aqui hoje. E nós precisamos fazer sacrifício, nós queremos bênção, nós queremos milagre, mas não queremos sacrificar nada, não queremos abrir mão de nada, queremos uma família edificada, queremos uma família bem-sucedida, queremos focos de emprego de excelência, mas não queremos sacrificar nada. E a palavra de hoje para a igreja, eu não estou aqui ministrando para os irmãos, sabe aquela coisa do pregador ficar batendo, é uma coisa desconfortável, eu acho tão chato, que a gente já anda tão ferida, né, irmãos? Os irmãos vêm às vezes com problema, só Deus sabe como você veio aqui hoje, aleluia. Você é bênção de Deus na sua família. Eu estou aqui, aí você vê a pregação dela chamando, não. Deus está ministrando através dos meus lábios para despertar a gente que Ele nos ama. Deus ama a sua família. Deus que te deu essa família. Deus que te formou. E Deus te chama hoje aqui para um relacionamento, aleluia. Para um despertar hoje. Porque Ele te ama de uma forma tão linda que Ele trouxe você aqui hoje para te despertar. Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando para você? Se você quer que Deus faça um milagre, faça algo para Deus que vai te custar. Aleluia. Eu não sei o que você vai fazer, não sei o que Deus vai ministrar no seu coração. A palavra é para todo mundo, é para os jovens, né? Porque os jovens também precisam ter um futuro abençoado, né? Os recém-casados querem também ter um casamento abençoado. Quem já está casado há muito tempo, que já tem uma família consolidada, precisa manter isso daí. Mas para isso, irmão, sem oração não dá. Sem oração o negócio não vai fluir. Sem comunhão, sem vigilância, a gente não vai conseguir. E a pessoa aqui, nesse texto, nos fala que Israel prevaleceu. Aleluia! E a família também vai prevalecer. Glória a Deus! E essa igreja é uma igreja de oração. Aleluia! Oração na igreja. Quando tem perseverança, quando tem comunhão, irmãos, ninguém segura nós. Nós vamos conseguir os nossos objetivos, nós vamos conseguir que Deus realize nossos sonhos, porque nós estamos dando para Deus algo que está custando, e lá na frente você vai ver o resultado. Você que é mulher, sua maior missão é cuidar da sua família. Quer estudar? Quem é solteiro pensa em casar, faça faculdade antes de casar, ou se casar, faça faculdade antes de ter filho, porque esse negócio de casar, eu vou casar e depois que eu casar, eu tenho filho, vou deixar. Pensa nisso, se planeje antes, porque depois que você tiver um filho, a sua maior missão é cuidar da sua família. Dá seu jeito, você vai querer trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Homem, a sua maior missão é cuidar da sua família. Não é ministério. O ministério vem depois. A maior missão é cuidar da sua família. É estar junto com a sua família. É a maior missão nossa. Porque se você está colocando outras prioridades na frente da sua família, as coisas não vão andar nem lá onde você está. Irmãos, é importante nós entendermos que para termos uma vida bem-sucedida, temos que ter uma vida de
comunhão. Temos que ter uma vida de obediência ao Senhor. Família, maior patrimônio. Se você